Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing e empreendedores sobre as suas marcas. Este é o episódio 9, já vamos na letra I e hoje eu vou falar com o professor Filipe Carreira, que é o coordenador da pós-graduação em marketing digital do IPAM. Olá, Filipe Carreira, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo. Eu é que agradeço o amável convite. Obrigado. Estamos aqui para falar do IPAM, mas para começar, eu gostaria, e peço sempre isto aos meus convidados, gostaria que fizesse aqui uma breve introdução sobre o seu percurso profissional. Bom, o meu percurso é curioso, porque eu formei-me em Economia. Eu sou, de formação, sou economista. E se me perguntassem, quando eu tirei o curso em 1992, se eu ia estar a fazer o que ando a fazer hoje, eu primeiro perguntava o que é internet. Claro. Porque é qualquer coisa, pronto, tinha que começar por aí. Mas eu comecei, curiosamente, ainda na década de 90, a trabalhar em projetos de comércio eletrónico. No fim, ali 97, 98. O que eu costumo brincar e dizer que faz de mim uma espécie de um dinossauro digital, porque comecei num tempo em que muito pouca gente falava da área do digital. Aliás, nessa altura, provavelmente só pessoas tipo Jeff Bezos é que também pensavam em comércio eletrónico, né? E muito no início. E mesmo assim, nós, 97 e 98, eu não sei se me lembro do Jeff Bezos. Porquê? Porque era tão pequenino na altura, claro. Era uma coisa, era um entre muitos, e era nicho, projetos. É? Lembro muito mais de um eBay. Lembro-me eu, por exemplo, trabalhava numa coisa que agora se chamaria redes sociais, que era GeoCities. Okay. Ninguém sabe o que é GeoCities, mas no fundo, imaginemos, a ver se isto não era uma rede social, imaginemos um site onde uma pessoa podia criar a sua própria página, isto é, ter uma presença online, e podia comentar coisas das outras presenças, e era baseado um pouco num conceito geográfico, por isso é que era GeoCities, porque tinha, no fundo, ruas. Eu tinha a minha página numa rua, numa morada, com um endereço, e depois a comunicação era muito feita por chat, e encontrávamos pessoas e havia grupos de interesse com viagens, grupos de interesse com, sei lá, computadores, etc. E pronto, e essa foi, aliás, o GeoCities, eu entro no GeoCities em 1994, é a minha primeira experiência com a internet. Em Portugal? Em Portugal. Eu começo a aceder à internet com um serviço que era o primeiro, se eu não estou em erro, era da Esotérica, e depois é que vou para um que se tornou famoso nessa época, agora ninguém se lembra o que é, mail, que era o Telepac, e depois até tive um endereço de e-mail, mailtelepac.pt, mas desde então, depois, andando um bocadinho para a frente, e também não tomando aqui muito tempo, porque senão isto parece mais o canal Memória, eu comecei a dar aulas de marketing digital numa universidade, curiosamente não o IPAM, mas o ISEG, no ano 2000, 2001. E pronto, foi muito divertido porque todos os meus colegas professores achavam, eu na altura também era um miúdo de 30 e poucos anos, e achavam, isto é engraçado, mas é para os miúdos, os meios tradicionais é que é televisão, rádio, jornais, essas coisas, isso é para miúdos e tal, não sei o quê. Pronto, e eu andei ali com a bandeira no meio do deserto entre esse ano e 2009, em que me tornei coordenador da pós-graduação em marketing digital, por um convite que surgiu depois de eu ter lançado nesse mesmo ano um livro que é o Marketing Digital na versão 2.0. Na altura era para servir como manual dos meus alunos, e mal sabia que ia estar na base da pós-graduação em marketing digital do IPAM, em que agora, quase 11 anos depois do lançamento, dá-me um dos alunos. Imagine-se quais é que são as consequências.
é aquilo que às vezes chama o efeito borboleta, não é? Quando eu escrevi o livro não estava a pensar que íamos ter uma pós-graduação e que já vamos para a edição 70. Por isso o Down está na 66, Exato. mas amanhã vou abrir a 67, daqui a uma semana vou abrir a 68, na semana seguinte a 69 e 3 semanas depois a 70. Por isso, 1800 alunos. Parabéns. Obrigado. Bom, eu realmente comecei aqui nesta edição 66 da pós-graduação. Neste momento ainda muito recente, portanto estou na primeira semana e portanto ainda não consigo recomendar vivamente a quem nos ouve, mas provavelmente até ao final desta primeira temporada deste podcast já poderei fazer essa recomendação. Estranho seria se já pudesse recomendar, não é? É verdade. Era sinal que, ou das duas uma, ou motivava-se muito rapidamente com tudo e mais alguma coisa, ou eu estava-lhe a pagar qualquer coisa. Exatamente. Mas pronto, acho que no final desta temporada já vou ser capaz de recomendar e acho que é isso que vai acontecer. Bem, sim. Trabalhamos para isso. Acho que isso vai acontecer. Porque é que o IPAM, há 10 anos, ou há cerca de 10 anos atrás, decide iniciar esta formação, esta pós-graduação em marketing digital? Bom, eu penso que foi uma conjugação de vários fatores. Eu tinha-me tornado professor das licenciaturas e uma das coisas que eu vim trazer pela primeira vez em termos de conteúdo de licenciatura no IPAM foi justamente falar sobre marketing digital. Mas estava disfarçado, porque estava numa disciplina que, se não estou em erro, chamava-se Sistemas de Informação para o Marketing, ou uma coisa assim parecida. Por isso, era um grande disfarce. Mas eu disse, eu acho que isto faz sentido, dado que não há nada na licenciatura, eu falar um bocado sobre marketing digital. E na altura a pessoa que me convidou disse, isso faz sentido. Depois a parte da formação executiva, também soube que eu estava a fazer isso e falava-se que se calhar o marketing digital ia ser o futuro e se calhar era bom tentar. E pronto, lançaram-me o desafio e até tentamos para fazer, no fundo, a primeira edição numa época que nem é muito habitual para arranque de programas. Março de 2010. E as coisas até correram muito bem, porque apesar de termos apenas um mês e de eu ter feito uma campanha com um orçamento absolutamente ridículo em Google Ads e ter feito muito orgânico, na altura, agora toda a gente fala de video marketing, eu na altura fiz uma quantidade de vídeos com os próprios docentes a explicar o que é que íamos dar, o que é que íamos fazer, o que era uma coisa, mas porque docentes a falarem por vídeo e não sei o quê, ainda hoje raramente vejo. E na realidade conseguimos encher uma turma. Depois as pessoas que me convidaram no mês e não 30 e tal pessoas e as pessoas que me convidaram disseram, nós por acaso estávamos a pensar, pronto, isto era uma espécie de testar as águas, mas começávamos mesmo a série em outubro, não era para começar agora. E então foi uma surpresa e então em outubro começamos com mais 3 ou 4 edições, se não estou em erro, já em Lisboa, com 2 ou 3 turmas e uma no Porto. E pronto, e daí foi muito rápido, porque quer dizer, nós estamos a completar agora 11 anos e já temos 70, por isso é só fazer as contas, não é? Dá uma média de quase 7 por ano, 7 edições. E foi uma aposta que teve a ver com ter a visão que isto ia acontecer, que era preciso uma mudança nos profissionais de marketing e comunicação. A surpresa é que atraímos muito mais do que profissionais de marketing e comunicação. E o Filipe falava aí de uma campanha ridícula de online, que quer partilhar só um bocadinho dessa Isso é porque história. eu contei essa história na primeira aula, porque acho que vale a pena para uma pessoa perceber o que as coisas evoluíram. Pronto, o valor que pronto, a conversa, o contexto, já agora dou o contexto, eu perguntei, então como é que vai ser a promoção da pós-graduação? E o que me disseram foi, nós, assim, muito envergonhados, a olharem para baixo,
e tal. Nós fazemos uns anúncios nos jornais e tal. Mas isso, quer dizer, nós vamos falar sobre... O marketing digital é fantástico e depois pomos isso num anúncio no jornal. Quer dizer, não faz muito sentido, não é? Não cola. É daquelas coisas. É pregar uma coisa e fazer a outra. Exato. Por isso eu disse, não, isto temos é que fazer umas campanhas em Google, em Facebook, não sei. E isto estávamos em 2010 e me disseram, não, é que nós não estamos habituados, nós não fazemos, nós não sabemos como fazer. Eu disse, então tudo bem, dê-me o valor que vocês iam pôr no anúncio no jornal e eu faço as campanhas. Então quanto valor é que me podem dar? E eu começo assim a olhar e tal, e dizem 300 euros. Eu, é isso que me podem dar? É isso que eu faço, pronto. E eu, sinceramente, eu não sou... às vezes as pessoas pensam, mas me podia ajudar-nos aqui numa campanha em Google Ads. Estas coisas também é uma coisa que o mercado tem que perceber. São áreas de especialização. Eu não me ponho a fazer campanhas em Google Ads porque quem faz bem campanhas em Google Ads tem que ser a sua vida. Tem que ser a sua vida, não é eu faço redes sociais, eu faço Google, eu faço isto, faço o outro. Não. Isso não existe. E cada vez existe menos. No início, eu fiz tudo porque o mercado era tão pequeno, as coisas... Era possível. Agora não. Agora tem que haver uma certa especialização. Mas, curiosamente, quando há anúncios de emprego a solicitar profissionais de marketing, há aqui um rol de especialidades que são ali colocadas, que vão um bocadinho contra essa ideia, não é? Photoshop, WordPress, Google Ads, SQL, quer dizer, pedem as coisas mais... Porque WordPress. É assim, nós ainda temos muitos decisores que olham para isto e pensam assim, eu até tenho lá em casa um sobrinho que ele é muito jeitoso com os computadores, se calhar ele até podia fazer isto. E é absurdo, porque isto já não é assim. Porque o marketing já não é o mundo do achómetro ou do olhómetro. Eu acho que esta campanha vai resultar. Não. Eu tenho um manancial de dados. Por isso é que na pós-graduação temos lá uma disciplina que eu disse, é uma das não sexy, porque é data, eu ia dizer o nome antigo, agora chama-se Metrics e Analytics, antes chamava-se Data Mining. E pronto, era uma coisa que é assim, nós pensamos que marketing é acima de tudo criatividade e inspiração, mas agora temos muitos dados para percebermos para onde é que tem que ir a nossa criatividade, onde é que tem que ir a nossa inspiração. Certo. Porque não faz sentido as campanhas como fazíamos anteriormente, que era, fazia-se uma campanha e depois reza-se. Pode ser que resulte, pode ser que não resulte, vamos ver. E quais é que foram os resultados? Se nós gostamos da campanha, dizemos, atingimos todas as metas. Quais? As metas. E pronto, porque não é possível dizer o que é que realmente foi atingido pela campanha quando nós não temos dados, quando nós não trabalhamos dados. Que isso era a realidade que tínhamos antes de todo o marketing digital, de tudo o que podemos fazer com marketing digital. E realmente agora, o achómetro e o olhómetro morreu. Por isso temos de trabalhar dados. Sim. Então, só para fechar ali a história, portanto, com 300 euros de orçamento, não é? Em um mês... 30 e tal alunos em um mês de pagarem na campanha. Altura, a inscrição era 3.000 e não sei quantos euros. Um return on investment bastante razoável. O que é que aconteceu? A partir daí, eu continuei a fazer campanhas de Google AdWords, na altura ainda se chamava Google AdWords, acho que ainda fiz durante 2 anos. Depois foi contratada uma empresa para o fazer, a meu conselho, porque eu dizia, isto tem que ser feito de uma forma mais profissional. Apesar de eu estar a encher turmas, podemos ir um bocadinho, podemos fazer um bocadinho melhor, porque isto eu estou a fazer quase como, digamos assim, um passatempo. Eu sei como fazer isto, mas isto não é a minha vida. Isto temos que chamar pessoas que sejam especializadas. E neste momento o universo, o IPAM, a Universidade Europeia e IAD, porque as campanhas estão centralizadas, eu nem sei qual é o orçamento, mas tenho que, não são os 300 euros, mas se calhar temos que multiplicar isso muitas vezes, certo, porque efetivamente as campanhas passaram todas a ser digitais, porque não faz sentido de outra forma. E mesmo para pós-graduações que nada têm a ver com o digital.
Mas como é que, mesmo as licenciaturas, onde é que nós vamos encontrar alunos para as licenciaturas? A ouvir rádio? A ler jornais? A ver televisão? Quero dizer, não é de certeza. Nós estamos aqui a falar de há 10, 11 anos atrás, haver um orçamento de 300 euros para fazer ali umas campanhas do Google. Já era muito. Mas se calhar, hoje, em 2020, temos muitas empresas que estão na mesma situação. Sim, porque eu tenho uma perspectiva assim um bocadinho estranha, que é a seguinte. Há algo que nós não podemos ainda combater na totalidade, apesar que a crise vai limpar isso, que é uma parte substancial da publicidade feita em meios tradicionais ainda está muito assente em algo que existe na humanidade há milhões de anos, que se chama vaidade. Isto é, quando eu tenho um determinado anúncio na televisão, na rádio, nos jornais, nos outdoors, sabe bem que os meus pares me digam: vi o teu anúncio, espetáculo, aquele outdoor ali mesmo ali na estrada, aquilo. Eu sinto-me bem, mas ninguém lhe vai telefonar a dizer grande campanha no Google. Quer dizer... Copy fantástico. Não, isso não vai acontecer. Por isso, se os meios tradicionais, muitos deles não foram à falência e fecharam completamente, é porque o mercado da vaidade ainda é muito importante. E, aliás, há mesmo projetos, por exemplo, em audiovisuais, conheço vários, que estão baseados em que há sempre um diretor de empresa, um gestor, um administrador, que gosta de falar para a câmara e gosta que os outros falem. Então, é assim, vamos aqui falar entre nós. Claro, que ninguém nos ouve e ninguém nos vê. E ninguém nos ouve. Se nós pudermos gastar o dinheiro dos outros para encher o nosso ego, claro. Será que não teremos a tentação de o fazer? Claro que sim. Agora também há a indústria dos prémios, não é? Agora também está um bocadinho voltada para as campanhas do digital, mas ainda está muito montada em cima daquilo. O que é muito complicado. Porque uma parte grande dos prémios é ir ao palco, receber e ver os colegas na sala à espera de receberem o deles. Claro. E depois o cocktail e tal, hoje trouxe 3 ou 4 prémios de espetáculo, não sei o que e tal. Exatamente. Pronto, mais uma vez, se estamos a utilizar o dinheiro dos nossos acionistas, não há problema. Aliás, até podemos demonstrar como efetividade do nosso trabalho. Sim. Antes mesmo de alguns escândalos que surgiram, por isso não vou estar a falar de nomes, porque eu não desconhecia plenamente esse problema. Não podia dizer, não, eu sempre adivinhei. Eu insurgia-me sempre pela distribuição de prémios, estilo gestor, ou a capa de revista tal, grande gestor, e não sei o quê. Eu perguntava-me, eu acho que... Mas isto é uma questão em termos de pensamento. Eu acho que uma pessoa só é um grande gestor se consegue começar algo do zero e pôr no topo. Ou esteve numa grande empresa, aumentou os resultados e depois sai e vai sem a mesma estrutura e faz algo do topo. Eu lembro-me há muitos anos atrás, muitas vezes utilizamos estas imagens do futebol, mas havia um treinador do Benfica, que foi o Wilson, que uma vez, não sei se ele disse, lhe foi atribuída a frase, que no Benfica uma pessoa arrisca-se a ser campeão. E há em certas empresas em que uma pessoa arrisca-se a ter lucros. Quer dizer, não é preciso ser grande gestor. Sim. Por isso é que eu acho que as pessoas têm que provar em diversos terrenos para... E às vezes até é melhor não correr tantos riscos assim, não é? Pois, porque um ser bom gestor é correr riscos, é ir contra a corrente em determinados momentos. Porque
lá está, um problema que também vem do futebol. Quantas vezes não ouvimos uma frase que vem do futebol? A equipa vencedora não se mexe. E eu pergunto sempre, está bem, então, quando é que se mexe? Não é? Quando começa a haver problemas. Pois isso. Já agora também se vê no futebol. Normalmente, quando a equipa começa a perder, muda-se de treinador. Às vezes o que se consegue é entrar numa espiral que bum, 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 vai por aí abaixo, porque pronto, depois começam todos a mandar na equipa. Certo, mas há estas coisas que, infelizmente, tiramos estas imagens que são erradas, que não fazem sentido, porque ser gestor é saber correr riscos. Gestor que não corre risco não é gestor para mim. O digital é uma área fulcral no marketing das empresas. Sim, absolutamente. Eu até diria, Dalmo, que iria mais longe. Eu acho que profissionais que queiram continuar a ser profissionais e não desempregados devem, de alguma forma, abraçar o digital. Okay. E não é só no marketing. Eu acho que é uma coisa que eu, por acaso, antes da pandemia eu já vinha a falar e que eu chamo a transformação digital humana. Isto é, em cada uma das nossas áreas, como é que nós podemos utilizar ferramentas digitais para irmos mais longe, para sermos mais produtivos, para sermos mais competentes, para sermos mais informados, para aprendermos melhor. Há imensas coisas, até em termos transversais. Uma das coisas que agora se vê é que há muita gente que diz tenho um cansaço de reuniões por Zoom, é horrível, mas eu por acaso estou a trabalhar num livro sobre essa área. E uma das coisas que eu procuro explicar é que muitos dos problemas que as pessoas estão a sofrer de reuniões online é porque elas já as faziam mal em termos presenciais. Porque convocavam reuniões a torto e a direito, com as pessoas erradas, sem objetivos, sem agenda, e depois cansam-se, e depois chateiam-se, porque é complicado e não sei o quê. Claro, não é. É porque numa reunião presencial ainda podemos ter aquela ideia de socializar um bocadinho antes e depois, de no final da reunião sair e dizer mais uma reunião tão parva, para que é que estivemos a fazer isto e tal? E vamos até à casa de banho e voltamos. Numa reunião online não há isso. Claro, não há o pastelzinho ali na mesa e tal. Não há. Traz-me aí mais uma água e tal. Não há isto, não é? E o que quer dizer que temos tudo de mau e nada do bom. Mas o problema era que a reunião já era má. Isso também se vê no marketing digital. Muitas vezes eu vejo que campanhas que não têm objetivos, que os objetivos são mal formulados, ou que faz-se porque a nossa concorrência também está a fazer, sem pensar, faz sentido fazer. E então são os mesmos. Eu trabalho em todas estas áreas do digital e uma das coisas que eu costumo dizer é que a melhor maneira de perceber como fazemos mal em offline é meter um i à frente. E aí vemos no e-business o que fazíamos mal no business, no e-commerce o que fazíamos mal no e-commerce, no e-learning o que fazíamos mal no e-learning, e assim por diante. É só pôr um i e repetir. Porquê? Porque o i reduz as coisas ao mínimo essencial. E aí, se está estruturalmente mal, não há aquela coisa, mas aqui dá-se um jeitinho. Não há jeitinho. Certo. E como é que um profissional faz esse shift para o digital? E se calhar depois a seguir falamos um bocadinho com mais detalhe como é que a pós-graduação do IPAM pode ajudar, mas antes disso... A minha deixa, porque eu ia dizer, uma boa nós temos um programa de pós-graduação em marketing digital, claro, e também temos um programa avançado em e-commerce, por isso. Nós preocupamos justamente em ajudar a fazer, mas atenção, nós temos esta parte, digamos assim, de programas que são pagos, mas quem visitar o meu YouTube
vê que eu há anos ando a partilhar conteúdo sobre o digital. Quem me seguir no LinkedIn sabe que eu há anos partilho conteúdo no digital e também aconselho outras plataformas para a aprendizagem. Temos exemplos ótimos, de plataformas tipo Coursera, Udemy, temos que realmente trazem conteúdo muito bom e pronto, e nós Mas antes da quase 11 anos formação, andamos a fazer esse trabalho. sim, mas antes da formação não há aqui a necessidade de haver uma atitude digital, não é? E como é que se trabalha essa atitude digital? Ora bem, essa é a parte mais complicada. Eu agora, Dalma, eu não vou resistir, eu vou fazer um paralelo com uma coisa que aprendi, que é o seguinte, eu era muito maior e eu decidi fazer uma dieta e perdi em 7 meses 42 quilos. Okay. E fiquei neste tamanho e depois disseram, isso é assim, é fácil, o difícil é manter. E efetivamente é difícil porque a pessoa tem que ter disciplina. Claro. É que, e curiosamente aprendi imenso neste processo, porque a maioria das pessoas que querem emagrecer fracassam. Eu não estou a dizer que sou o máximo porque consegui. Não. É porque eu aproveitei para estudar a dinâmica disto. E fracassa por várias razões. E por isso é que também estão sempre a surgir novos gurus do emagrecimento, não é? E a dieta do XPTO, e o comprimido Z, e o batido Y, e isto é totalmente milagroso porque estas pessoas conseguiram. E o mais divertido é que muitas delas são eficazes. Uhum. Sim. Porque o problema está aqui. O problema está aqui. Certo. Se uma pessoa não muda na cabeça, a pessoa pode estar com o melhor dietista do mundo, pode estar com a melhor dieta do mundo. O processo é exatamente o mesmo. Okay. E para ser um profissional digital, isso é uma das coisas que, se calhar, lembra-se que quando eu falei da minha próxima disciplina, eu falei que vamos trabalhar o ser digital. Uhum. Porque uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores problemas dos profissionais não fazem essa mudança, não se tornam digitais, o que retira credibilidade. Porque pronto, lá está, é tal coisa, se uma pessoa está a aconselhar fazer algo que é algo que nós não queremos fazer, porque é que ele está a aconselhar isso, não é? Claro. E ainda estamos numa área em que estamos a evangelizar, que estamos a explicar quais são as vantagens, etc. E se nós não temos um comportamento digital, lá está, o Dalmo, imagino que vai para uma empresa falar sobre a importância do podcast. Tem muito mais credibilidade do que uma pessoa que não tem podcast. Então, só ouviu podcasts feitos pelos outros. Eu costumo ouvir uns podcasts e acho que aquilo é capaz de ser interessante. Mas qual é a credibilidade? Mesmo que uma pessoa não faça isso de uma forma brilhante. Claro. Mesmo que uma pessoa... Nós temos que testar... Que é o caso aqui. Não estou a dizer isso, atenção. E o Calmo tem aqui uma organização por letras e tudo. Eu estive a ver, aquilo é uma conversa interessante e depois a divisão dos conteúdos, etc., para depois distribuir por várias plataformas. Está bem pensado. Está bem pensado. Obrigado. Mas, no fundo... Não agradeça, porque é uma aprendizagem tua. Claro. Porque ao estar a fazer, cada vez que lança mais um conteúdo e coloca nesta plataforma, vê o resultado, o que é que aconteceu, é uma aprendizagem, todos nós estamos a aprender uns com os outros. Eu como professor nesta área, e apesar de estar a trabalhar nesta área desde 97 e como professor desde 2000, 2001, eu tenho a humildade de dizer... E tenho que ter essa humildade, que eu tenho que aprender também com os meus alunos. Porque isto não é uma ciência exata, todos os dias está a sair uma coisa que não há maneira de saber tudo. Não há maneira, e todos temos que aprender. Por isso é que, por exemplo, na pós-graduação, uma das coisas que temos é aquela comunidade fechada, o Digital Lounge. Um dos objetivos é que essa comunidade, no fundo, seja um radar uns dos outros. Cada pessoa pode ir colocando, olha, eu descobri isto, etc. E isto torna o processo de aprendizagem, de evolução de cada um de nós, muito mais importante.
E, mais uma vez, isto só acontece se as pessoas tiverem uma atitude digital, em que quando estão a aprender algo, não pensam assim, isto é para mim, na lógica da gestão da informação. Informação é poder. Não, é exatamente ao contrário. Nós temos que pensar que estamos numa sociedade do conhecimento e que a partilha da informação gera mais conhecimento. Sim. E, por conseguinte, eu acabo por ser retroalimentado por essa partilha. A internet veio quebrar um bocadinho esse paradigma, certo? Sim. Porque antes Sim, dizia-se sempre que o segredo era a alma do negócio, não é? E agora... As cabeças é que têm que mudar, porque ainda vejo muita gente que não, eu estou a aprender, isto é para aqui para o meu caderninho, para os meus apontamentos, eu não posso, pronto, nós fizemos este estudo, isto é só para nós. Claro. Em vez de utilizarem a própria rede para validarem as suas conclusões, para até reforçarem a sua argumentação, porque vai haver pessoas a dizer, não concordo com isto, por aquilo e pelo outro. Isto, se calhar até faz sentido, se calhar nós faltamos aqui estudar isto, ou se calhar até sabemos responder a isto e até, no fundo, reforça a nossa convicção. Nós temos que ter flexibilidade, temos que olhar para a rede e habituar-nos a sermos desafiados, a sermos questionados, e por isso quando o Dom me disse, começou as aulas na segunda-feira e hoje é quarta e diz-me, podemos fazer um podcast? Perguntou-me isso ontem. Certo. E hoje desafia-me, por acaso dá-me jeito hoje. E eu disse, está bem, força. Não foi ou não foi? Foi sim, senhor. Por sorte, eu tinha disponibilidade também, diga-se passagem. Tinha disponibilidade em termos de horas, sugeriu duas, uma não dava, a outra deu, vamos a isto. Pronto, e está aqui outra vantagem, não é? Oportunidades para partilhar conhecimento. Exatamente, e está aqui outra vantagem que é, eu estou em Luanda, o Filipe está em Lisboa, creio eu, e estamos aqui. Por acaso estou nos arredores, estou na margem sul, estou a olhar para Lisboa. Ok, boa. E pronto, e estamos a fazer acontecer isto sem qualquer problema. Isto fosse, lá está, se fosse offline, tínhamos que nos encontrar num estúdio, tínhamos, então ainda aqui isso para ir aí não dá, pode ser amanhã, não sei. E assim foi muito mais simples, porque mesmo com uma agenda complicada, eu consegui encaixar o down. E eu agradeço. E pronto, é preciso primeiro que tudo ter uma atitude digital, não é? Sim. E depois... Porque depois o conteúdo está aí para ser utilizado. Por isso é que, por exemplo, na própria pós-graduação, uma das coisas, e isto aqui o Dal não vai deixar mentir, porque eu disse logo na primeira aula, aproveitem para criar portfólio. Claro, aproveitem para criar portfólio. Isto não... Porque uma das coisas que me faz impressão é que o ensino ainda seja muito baseado na notinha. Mas a notinha não é apenas do lado dos professores, que tem que ter uma nota que... claro que nós temos que fazer uma avaliação, claro. Mas o que eu às vezes fico preocupado é quantos alunos eu encontro ainda que eu acho que mereciam 16 em vez de um 15. E eu digo, não, preocupem-se com o portfólio, preocupem-se em fazer mais trabalhos do que aquilo que são pedidos, preocupem-se em aplicar nas vossas organizações, preocupem-se em encontrar organizações onde possam aplicar. Como é que um aluno consegue criar portfólio? Tem que ter uma notinha que é para ter uma média. Então, principalmente nesta área do marketing digital, muita gente vai ter uma desilusão muito grande, porque vai dizer, eu tive na pós-graduação em marketing digital um 18. E a pergunta do outro lado vai ser, então, e o que é que sabe fazer? Tive 17 vídeo marketing. Ok, então o que é que sabe fazer? Fiz lá um trabalho. Por isso, é muito mais importante e até dá muito mais segurança. Porque quando a pessoa fez, no fundo, por ter esse portfólio, tem uma segurança muito maior quando está a explicar qualquer coisa, em vez de fazer numa atitude académica. Os trabalhos que nós fazemos são práticos, mas se a atitude é académica, eu vou fazer isto porque tenho que fazer e não... Pronto, eu quero é tirar a nota. A coisa corre mal. Algumas ideias de como um aluno pode criar portfólio? Alguns exemplos? Ora, eu por acaso, isso também dei na primeira aula. Nós vivemos numa altura em que estamos interconectados.
O que quer dizer que nós podemos até abordar determinadas empresas que podem ser de conhecidos, podem ser de amigos, de familiares, organizações não governamentais, o que quer que seja, e propormos pro bono, por exemplo, fazer algum trabalho. É isso que eu digo, digo isso sempre na primeira aula da pós-graduação, porque às vezes há pessoas que ou estão numa situação de desemprego, ou na empresa que estão não têm essa função e querem mudar de função, e dizem, pois eu gostava, mas lá na empresa não dão essa possibilidade, etc. Eu digo, não, procurem já. Procurem empresas, procurem organizações que possam apoiar de forma pro bono, em termos de melhorar a sua comunicação digital, a sua presença nas redes, para poderem ter dúvidas para esclarecer em termos do próprio programa, para poderem, no fundo, aproveitar e criar esse portfólio, porque depois vão a uma entrevista de emprego, depois de terem feito o curso, e uma coisa é, eu fiz uns exercícios, e isto são os exemplos de organizações que ajudei a melhorar a sua comunicação. É completamente diferente. Certo. E é isso que eu procuro passar, mas lá está, isto depende da tal atitude. Quando nós temos este paradigma na nossa cabeça que o mundo agora é digital, nós vamos ser avaliados pela nossa pegada digital, por aquilo que nós partilhamos, por aquilo que nós podemos mostrar que fizemos, e não por o modelinho académico, que pronto, até à licenciatura eu ainda compreendo, porque estamos a falar de pessoas que, em geral, não têm uma experiência profissional, por isso não têm essa maturidade. Mas quando estamos a falar num programa como mestrado, pós-graduação, doutoramento, etc., eu acho que é importante justamente a pessoa ter demonstrações, evidências, provas que a pessoa sabe do que está a falar, sabe fazer, do que ter um número. Certo. A menos que siga apenas uma carreira académica, não é? E mesmo assim, se calhar, nem aí faz sentido. Não, eu ainda sou ainda mais crítico disso, porque infelizmente nós temos um sistema académico que nas universidades, digamos, tradicionais, por exemplo, o IPAM não segue esse modelo, felizmente, porque faz parte do ensino politécnico e então é considerado um ensino mais prático. As universidades, neste momento, e isto não é só o problema de Portugal, é um pouco por todo o mundo e muito na lógica das universidades europeias, são avaliadas pela quantidade de papers que são publicados e em que jornais científicos são publicados. E depois fazem aqueles rankings e dizem, não, a nossa universidade está, está na posição 113. Estávamos a 123 há 10 anos atrás, e isto tem sido uma produção de papers em jornais científicos, uma coisa fabulosa. Só que isto está a criar um sistema perverso, que é o seguinte: neste momento, lá está, mais uma vez, se falar discretamente com alguns professores, vão-lhe dizer, eu dar aulas é muito complicado, eu não tenho tempo para dar aulas, eu tenho que estar sempre a fazer papers. E a minha avaliação é feita em base de papers, não é na qualidade das aulas que eu dou. Não é se fui útil para os meus alunos. Por isso estamos a dar os incentivos errados. Certo. Por isso é que quando então estava a dizer, só quiser seguir uma carreira académica, assim, infelizmente é valorizado por nota, não por vivência. Por isso é que nós temos em muitas universidades professores que em algumas áreas, é assim, por exemplo, fazer papers, vamos supor, quando estamos no ensino da filosofia ou das belas artes, ou uma coisa assim parecida, claro, mas não tem assim uma grande evolução. Quer dizer, os impressionistas franceses não vão ter evolução. Morreram todos. Não há evolução. Quer dizer, posso fazer uns quantos papers sobre ele e tal, mas não há evolução. Agora, estamos a falar em áreas que têm evolução e, infelizmente, a régua de medir é exatamente a mesma. Se nós temos essa régua de medir e utilizamos isso para informática, para marketing, para gestão,
quer dizer, é complicado. O que quer dizer que temos não dá para pessoas que acompanhar nunca trabalharam no o mercado, dinamismo do mercado, sim. que nunca trabalharam no mercado e estão a falar sobre modelos de gestão. E nunca entraram verdadeiramente numa empresa, nunca geriram uma empresa. E depois, se calhar, falam, bom, o tecido das pequenas e médias empresas, e qual é que foi a pequena e média empresa que você geriu? Nenhuma. Eu tenho aqui as estatísticas e mas pronto. E isso foi uma das coisas que eu aprendi. Eu tirei um curso de economia e por acaso tenho uma experiência dupla. Entrei num banco como analista financeiro e uma semana depois também abri a minha empresa. E em ambas as experiências, o curso não valeu assim de tanto. Quer dizer, se eu aproveitei para aí 5, 10% no total, e foram 5 anos. Mas isto é sendo sincero. E falando com muitos colegas, eles dizem-me o mesmo, porque levaram um banho de realidade. O que é que a pós-graduação depois ajuda aos profissionais do marketing a melhorarem a sua performance no digital? Pronto. A pós-graduação foi desenhada para que os profissionais de marketing e comunicação tivessem uma valência na área do digital e pudessem estar à vontade em termos de campanhas na área do digital, de utilizar meios na área do digital. Uhum. Em alguns casos, principalmente em pequenas e médias empresas, muitas vezes ter que fazer um pouco de tudo. Noutras empresas de maior dimensão, contando com o apoio de empresas especializadas, mas fazendo uma coisa que é extremamente importante e muitas vezes não é valorizada, que é saber o que pedir. Porque muitas vezes, uma das queixas que eu encontro de agências na área de marketing digital é que claramente estão a lidar com pessoas que não sabem o que é que estão a pedir. Uhum. Porque pedem, quer dizer, a clássica é precisamos de um vídeo viral. Essa é a clássica. Isto é, toda a gente já se riu com essa, porque pronto, alguém falou-lhe em vídeo viral e disse, não, eu quero um vídeo viral também. Pronto. Claro. Mas para quê, o quê? E pronto. Porque nestas coisas também é muito importante saber o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Claro. Principalmente quando temos um orçamento a gerir. Esperar, não é? Exatamente. E é nessa área que nós trabalhamos. Isto é, se quisermos, nós, fazendo um paralelo para que às vezes seja mais simples, nós formamos clínicos gerais. A especialização depois pode ser feita, se uma pessoa quiser especializar-se porque adorou Search Engine Optimization, ótimo, especializa-se em Search Engine Optimization, mas ele já sabe o que é Search Engine Optimization, sabe qual é o potencial, sabe o que é que se pode fazer. Agora, para se especializar a sério, lá está, não é só estudar mais profundamente o assunto, mas é a prática, porque estamos numa área em que estudar profundamente o assunto não é suficiente. A pessoa tem que trabalhar na área. Por isso, alguém que quer, lá está, trabalhar em Search Engine Optimization, não pode pensar, eu vou, depois da pós-graduação, vou fazer um curso muito específico com um gênio de Search Engine Optimization. Como o meu pai costumava-me dizer, quando eu tirei a carta, eu disse, agora já sei conduzir. Ele disse, não, só ao fim de 60 mil quilómetros é que sabes conduzir. E ele tinha razão. Claro. Isto é, porque uma pessoa ter o papelinho, mas eu fiz o curso, não é? De conduzir, o teórico, o prático. Mas depois, as situações que surgem na estrada, sim, é que uma pessoa aprende. E eu certamente conduzo agora muito melhor do que conduzia quando tirei a carta, não é? Exato. Muito bem. E agora o IPAN tem também uma parceria aqui para Angola, certo? Exatamente. Assinamos uma parceria com a Academia Bay e estamos a lançar a pós-graduação em Marketing e Estratégia Digital. Devido às circunstâncias da pandemia, a primeira edição é online. Okay. Nós já vínhamos a trabalhar isto há algum tempo. Era para ser a primeira edição presencial em Luanda, com professores tanto em Angola como professores vindos de Lisboa e do Porto.
mas as circunstâncias obrigaram a que tivéssemos que mudar para o online, mas estamos muito confiantes que vai ser um programa que vai ter o seu sucesso, vai fazer o seu caminho, porque a Academia BAE é uma instituição conceituada e respeitada em Angola e pronto, certamente vai ser uma ótima parceria e no nosso entender até vai ser o princípio de outros programas que vamos poder lançar com a Academia BAE, porque acho que nos complementamos muito bem. Por isso, temos como data de arranque o dia 23 de novembro para a primeira edição. Estamos em plena comercialização agora. Isto com as pandemias e com as situações também que se vivem na própria Angola, etc. Temos que as considerar e ver, e se calhar também temos que nos adaptar, mas a ideia é mesmo arrancar em dia 23 de novembro. Certo. E com certeza, haverá com certeza, porque isso também é um tema... Eu diria que necessidade há certamente. Eu tenho falado com muitas pessoas em Angola e quando me falam sobre o panorama do marketing digital em Angola, eu revejo-me naquilo que falávamos em Portugal em 2010, com uma diferença. É que em 2010 não tínhamos, nem de longe nem de perto, o que Angola neste momento tem em termos de smartphones. Isto é, em 2010 não podíamos estar a falar de diálogo com o cliente, de interação com o cliente, com apps. Certo. Falávamos que era importante a presença na web, etc., mas não falávamos de sites responsive. E Angola tem estas duas nuances. É que uma é que ainda está num estádio que não é aquele que, por exemplo, está em Portugal. Sim, ainda não é de maturidade. Mas a tecnologia é a mesma que está em Portugal. Sim, o que quer dizer que, sim, no fundo, eu acho que a necessidade é maior do que em 2010 em Portugal. Sim. O que quer dizer que em Angola é mais fácil chegar às pessoas, porque estamos literalmente nos seus bolsos, do que em 2010 não chegávamos tão bem às pessoas, certamente. Isto é, nessa altura ainda falávamos que, pronto, temos de mobile, SMS. Tenho aqui uma questão que é o que é que, na vida pessoal, né, em termos de passatempos, coisas mais pessoais, o que é que inspira para depois aplicar na vida profissional? Ora, eu tenho digamos, eu não chamaria um passatempo, há pessoas que o chamam passatempo, que é, eu gosto imenso de viajar. E devido ao meu trabalho, eu tenho viajado muito. Eu até tenho uma aplicação, tenho uma app, em que me conta aos países e que tenho lá o mundo todo. Sempre que entro num novo país, pumba, coloco, por isso, se não estou em erro, já estive em 64 países, o que ainda está longe da minha meta. E infelizmente este ano, com a pandemia, ainda consegui ir a um par de países, mas pronto, fechei a loja no final de fevereiro. Eu já andava a circular com a pandemia a circular, mas era suposto ter ido a muitos mais este ano. E uma das coisas que eu tenho é que eu tenho a minha própria empresa também, e tenho um patrão que é extremamente bondoso para comigo, que sou eu próprio. E então, eu, por exemplo, se vou a uma conferência, se vou para uma formação num país novo, eu vou sempre um dia antes ou 2 dias antes para conhecer a realidade. Isso, por exemplo, aconteceu com Angola. Já não me lembro em que ano, já foi há uns bons anos, deve ter sido aí em 2011, 12, por aí, deve ter sido por aí. E fui dar uma formação a Angola. Lembro-me na localização, onde é que era a sala, no Hotel Schiena. Sim. E uma das coisas que fiz foi justamente ir antes. E felizmente fui recebido por um amigo
que vive em Angola já há vários anos, também angolano, e então ele foi-me buscar às 6 da manhã ao aeroporto, e das 6 da manhã até à noite fiz um curso intensivo sobre Luanda. E então foi muito engraçado, porque depois, na formação, eu fui utilizando algumas das informações de coisas coisas que me foram explicando e sobre Luanda e sobre Angola, e utilizei isso. E, parecendo que não, isso, quando uma pessoa faz esse tipo de coisas, tem uma conexão diferente. E, aliás, vários formandos perguntaram: então, já tem vindo muitas vezes a Angola, não? Não, eu cheguei, curiosamente, ontem às 6 da manhã. Não, sério, então como é que sabe isto? Pronto, porque eu estive a fazer um curso intensivo sobre Luanda. E realmente foi o que aconteceu. Por isso, é uma das coisas que eu gosto. Todos os países que visito, eu não visito, felizmente, porque tenho este patrão muito bondoso, não visito apenas e só para trabalhar, visito também para conhecer. Isso tem-me inspirado a ter uma atitude muito flexível, a perceber muitas variações culturais que existem, e pronto, isso ajuda. E também é um desafio mental, não é? Porque Claro. eu já estive em culturas tão diversas como o Japão, a Índia, quase todos os países árabes, em vários países da África, no Sul e no Magreb. A parte subsaariana é um grande vazio para mim, não tenho, mas a América Latina, os Estados Unidos, toda a Europa, ponta a ponta, só me falta a Oceania. Mas isso a pessoa tenha que... Primeiro, a realidade do mundo é sempre muito diferente em cada uma das áreas. E a visão que as pessoas têm dos outros países também é muito diferente. Por isso é algo que eu adoro na forma como viajo. Eu não viajo para o famoso resort, para estar em frente à piscina. Não, das coisas que eu mais gosto é desaparecer na multidão. Às vezes as pessoas não sabem por onde é que eu andei, mas felizmente, devido e por isso do módulo Social Networking, eu depois vou explicar isso mais à frente no curso. Eu não vou aqui estar a tomar mais tempo. Felizmente eu tenho amigos em quase todos os países do mundo, por isso sempre que chego há alguém que me mostra as coisas, não naquela lógica de eu sou o guia turístico, o meu nome é tal, bem-vindo, Sr. Carrera. Não. Então, tudo bem? Então vamos aqui a uma tasca, ou como se quer que se chame tasca nesse país. E pronto, e eu desapareço com os locais. E isso é muito, 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 muito interessante. Gosto imenso. Muito, muito bom. Uma mensagem final, alguma questão que eu não tenha colocado, mas que o professor ainda queira adicionar aqui à conversa? Então vai ser uma mensagem assustadora, pode ser? Pode ser, vamos a isso. Isto é, eu durante muitos anos, eu andei a dizer que o digital era como um tsunami que vinha aí. Aliás, eu tinha uma fotografia da famosa onda da Nazaré em todas as minhas apresentações a dizer: preparem-se que vem aí o tsunami. Agora o tsunami está cá. Já não há tempo para mais. Ou se preparam mesmo e se agarram às boias, ou muita gente se vai afogar profissionalmente. Isso, a escolha é vossa. Muito bem. E para quem quiser mais informações sobre o IPAM, sobre a pós-graduação em marketing digital do IPAM, sobre... www.ipam.pt tem toda a informação sobre todos os nossos programas. Na formação de executivos, está lá, a pós-graduação em marketing digital. Quem quiser seguir também quem quiser contactar é muito fácil. filipecarrera.com, lá estão todos os meus contactos. Isto é, se quiserem falar comigo por WhatsApp, façam favor,
eu sou uma pessoa, eu aviso já, eu não sou é de responder a grandes mensagens. Normalmente, quando vejo uma grande mensagem, digo que podemos falar, porque é uma das coisas que, não, é sério, isto já agora vou tomar um bocadinho, só para explicar uma coisa que eu acho que é um dos outros erros que está a ser feito no digital, que é pensar que poupamos muito tempo com comunicação inútil tipo ping-pong. Quando achamos que é conveniente ter algum feedback do nosso interlocutor para podermos, no fundo, ir de encontro àquilo exatamente que o nosso interlocutor quer, não devemos pensar que eu vou mandar um e-mail, vou mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, uma mensagem em voz, acaba por ser uma mensagem escrita, mas de outro formato, em que tem um bocadinho mais de comunicação, porque tem um bocadinho mais não verbal, mas não deixa de ser algo que não permite um feedback. E infelizmente é uma armadilha que muita gente está a cair, que é o ping-pong da comunicação. Mas que dá uma sensação, uma pessoa fica com a ideia, ao fim do dia, fartei-me de trabalhar. É certo que não aconteceu nada, mas fartei-me de trabalhar. Acho que foi uma boa mensagem para aqui, para o final da nossa conversa. Filipe Carreira, muito obrigado por este bocado e foi um gosto. Até à próxima aula. Obrigado. 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 Tá, um abraço.